Liturgia do dia 29 de novembro de 2023, quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio. E o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes, e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo vou ler, ó rei, o escrito, e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão, que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado, Mane, Tessel, Parsim. E esta é a explicação das palavras. Mane, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro de Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto da primeira leitura é claramente uma parábola. O rei Baltazar, filho e sucessor de Nabucodonosor, não é uma figura histórica. O rei, durante um banquete em Babilônia, manda pôr na mesa os vasos sagrados trazidos de Jerusalém por Nabucodonosor. A profanação dos vasos sagrados desencadeia um prodígio que espalha o terror na sala do banquete. Uma mão prodigiosa escreve palavras incompreensíveis na parede. O mais assustado é o rei. O rei, à vista da mão que escrevia, mudou de cor. Pensamentos terríveis o assaltaram. Os músculos dos rins perderam o vigor e os joelhos entrechocavam-se, escreve o autor com ironia. Mais uma vez, ninguém conseguiu explicar o fenômeno. A rainha sugere que se chame Daniel. O rei, que já conhece a sabedoria do jovem deportado, promete-lhe uma grande recompensa, caso consiga interpretar a visão. Mas Daniel não é um adivinho qualquer. Os seus poderes vêm de Deus e por isso exerce-os gratuitamente. Relendo a história, o sábio israelita mostra as consequências da arrogância e do sacrilégio cometido pelo rei. Baltazar opôs-se ao Deus do céu e adorou os ídolos. Por isso tornou-se réu do juízo de Deus. E Daniel explica: o seu reinado vai acabar, o seu poder já não tem peso, o seu reino vai ser dado a outros. No texto do Evangelho, continuamos a escutar o segundo discurso escatológico, em que é delineado o futuro dos crentes e das comunidades cristãs de todos os tempos. Entrevemos já os acontecimentos narrados pelo mesmo Lucas nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. A perseguição é sinal da autenticidade da fé em Jesus, porque os crentes participam do seu destino pascal. É também um sinal de que está perto o reino de Deus e de que é preciso estar atento e preparado para o acolher. Sabemos como a espiritualidade martirial marcou a vida das primeiras comunidades, até ao Edito de Milão em 313. E sabemos como tantos crentes ainda hoje veem o martírio como uma forte possibilidade. Por isso, derramar o sangue por Cristo foi e continua a ser para muitos cristãos uma oportunidade para dar testemunho do Senhor e do seu Evangelho. O dom da fé implica a missão. Jesus indica o método e o estilo dessa missão. O testemunho dos discípulos, para ser eficaz, deve ser ao estilo pascal do testemunho de Jesus. Não é preciso preparar a própria defesa, nem imaginar métodos de defesa meramente humanos, ou fazer apelo a estratégias terrenas. O que é preciso é viver de pura fé, abandonar-se ao poder de Deus
confiar na sua providência. Cristo não deixará faltar a eloquência e a coragem aos seus fiéis. A perseverança é o distintivo dos mártires. A linguagem de imagens fortemente evocativas dos textos apocalípticos incute terror, mas a mensagem subjacente é de esperança. Que relação pode haver entre as duas leituras de hoje? A primeira narra um banquete real perturbado por um episódio misterioso. O Evangelho refere a promessa de perseguições contra os seus discípulos, feita por Jesus. Mas há uma relação de contraste muito significativa entre as duas leituras. Na primeira leitura, vemos o triunfo de uma personagem rica, poderosa, que atingiu o mais elevado grau do sucesso humano. O rei Baltazar exerce o seu domínio sobre um imenso império e pode organizar festas grandiosas, como o grande banquete que preparou para os seus dignatários. No Evangelho, Jesus anuncia aos seus discípulos uma sorte bem diferente. Vão perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e colocando-vos nas prisões. Hão de conduzir-vos perante reis e governadores por causa do meu nome. Sereis entregues até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Hão de causar a morte a alguns de vós e sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Os discípulos de Jesus não terão a felicidade de um banquete como os dignatários de Baltazar, mas a mísera sorte com que é tratado como criminoso. Um contraste tão violento entre as duas situações parece escandaloso, porque não está de acordo com as exigências da justiça. O rei Baltazar abusa do seu poder para cometer sacrilégios. Manda que sejam trazidos para o banquete os vasos sagrados do templo de Jerusalém e profana-os, usando-os para beber e embriagar-se. Assume a figura do ímpio triunfante e insolente, como aparece no Salmo 73. A infelicidade dos discípulos de Jesus também é escandalosa, porque não merecem ser perseguidos, postos na prisão, odiados. A única razão da hostilidade contra eles é o apego a Jesus, a sua fé nele. É o que diz o próprio Jesus: vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Como é possível serem perseguidos por estarem apegados a uma pessoa tão boa como Jesus? Não tem qualquer lógica, mas é assim. É uma manifestação do mistério da iniquidade. A Sagrada Escritura não cala as provações porque passam as testemunhas de Deus, porque não é um livro enganoso ou falsamente consolador. Quanto mais é vivo o quadro da catástrofe, mais ressalta a firmeza da fé. Enquanto Baltazar empalidece, ecoam seguras as palavras de Daniel: Deus mediu o teu reino e pôs-lhe um termo. O cristão revive os sofrimentos de Cristo. De acordo com a interpretação de Santo Agostinho, estas tribulações, vividas por todos os cristãos, atingem com maior razão aqueles que, por vocação e pelo carisma da oblação reparadora, são chamados a sofrer pela pregação do Evangelho em união com Cristo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo o erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.